Vamos falar da Lei Maria da Penha e do pedido de divórcio da mulher vítima de violência doméstica no próprio juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso é possível? Veio à tona agora por meio do caso da Ana Hickman, que pediu o divórcio baseado na Lei Maria da Penha e foi negado. Por que foi negado? A gente precisa entender. E isso é importante porque poucas explicações a respeito disso são dadas nos meios de comunicação. A Lei Maria da Penha existe desde 2006, ok? E ao longo do tempo vão surgindo situações e os legisladores, que são nossos deputados, nossas deputadas, nossos senadores, vão aprimorando a lei. Em 2019, eles criaram uma lei só para colocar um artigo novo dentro da Lei Maria da Penha. Colocaram lá o 14A, e aí com os seus parágrafos. O que permite o 14A? Uma coisa muito boa, que foi a intenção de agilizar. Primeiro, entenda, quando eu vou pedir um divórcio na justiça comum, se ele é consensual, ou seja, os dois querem a mesma coisa, e aí vai muito da minha experiência enquanto advogado nesses casos, se é consensual, em 6 meses você tem uma solução disso aí. Está resolvido, a juíza sentencia, manda averbar no cartório, é uma maravilha. Se ele é litigioso, quando é litigioso? Na briga. A mulher quer uma coisa, o homem quer outra, na divisa de bens, tem as crianças pelo meio. Em 4 anos, você às vezes não tem uma solução. Qual foi a intenção do legislador ao colocar o artigo 14A dentro da Lei Maria da Penha? Fazer com que ela lá no juizado, não na justiça comum, mas lá no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, resolvesse essa história do divórcio ou da dissolução da união estável, que também vale fazer lá. Você não é casada, vive só junto, como a gente chama, a união estável também se dissolve nesse caso. Mas atenção, o que não nos explicaram de maneira geral primeiro ponto, para se aceitar um divórcio no juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher. Claro, a mulher tem que ser vítima de violência doméstica e familiar. Ponto 1. O 2, ela não deve ter pretensão na divisa dos bens. Olha como é divisa. Na partilha dos bens. Por quê? Porque o próprio legislador, acho que não atentaram para isso, colocou que o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher não tem competência para discutir a partilha de bens. Então, se a mulher quer continuar com o divórcio dentro do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela tem que abrir mão dos bens, da partilha dos bens. Não dificultaram? Trouxeram a possibilidade disso ser mais rápido, mais ágil, mas trouxeram um grande empecilho, porque imagine, a mulher tem toda uma vida construída ao longo com aquele agressor, eles construíram bens e no final ela sai com a mão abanando. Ela abriu mão da partilha de bens, se ela quiser continuar no juizado. Foi isso que aconteceu com a Ana Hickman. O juiz, sabiamente, baseado no 14A, disse, não vai dar para resolver aqui. Olha a complexidade disso, olha quanto patrimônio o casal tem. Porque se ele fosse resolver lá, ela teria que abrir mão da partilha, dos bens. E isso, para qualquer juiz minimamente inteligente, seria impossível diante de um caso concreto como aquele. Uma mulher milionária com um homem milionário, um casal milionário. Então, o que ele fez? Sabiamente, mandou para a discussão na justiça comum, que é o lugar onde se resolve realmente esses grandes pepinos e os pequenos também. Ok? Então, qual é o requisito? Eu quero me separar baseado na Lei Maria da Penha. Ponto 1. Você é vítima de violência doméstica? Beleza. Quer continuar aqui no juizado de violência doméstica e familiar com o seu divórcio? Então vamos abrir mão da partilha de bens. Sabe por quê? Porque eu, juiz do juizado de violência doméstica, não tenho competência para trabalhar, para fazer a partilha. Eu sei fazer, mas a lei não me permite. É isso que está escrito lá. Então, se você estiver diante dessa situação, tem que pensar também e, obviamente, receber a orientação correta do seu defensor, do seu advogado.